Então, eu já fiz esse vídeo uma vez e comecei a fazer a parte do Medical Form, deu 10 minutos, então eu não vou enrolar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas como vocês viram no título, eu vou falar de todos os documentos que você tem que entregar para as agências, no caso, se você estiver aplicando para ser uma au pair. Todos os documentos que você tem que entregar, eu vou falar aqui detalhadamente, com as dúvidas mais frequentes dos grupos, tá? Então, tudo sobre os documentos eu vou falar aqui. Vamos começar com o papel que o médico tem que assinar. É o Medical Form. Nesse formulário do médico, ele tem várias perguntas, se você tem alguma doença, se você já operou, as vacinas que você tomou, enfim, várias perguntas, os medicamentos que você faz uso, tá? Quem pode preencher esse formulário? Pode ser qualquer médico. Eu já vi médico acupunturista preenchendo, então se você tem um médico da sua família, ele pode preencher para você. Independente se ele é oftalmologista, dermatologista, se ele tiver o registro do médico, ele pode preencher, certo? Só que, se você não tem um médico conhecido, algum parente que seja médico que possa preencher para você, você tem 3 opções: médico, consulta com o médico pelo convênio ou particular. Nesse caso, eu te sugiro procurar um ginecologista, um cardiologista, um clínico geral, porque como você não conhece ele vai ter que fazer uma breve avaliação de você, então eu te sugiro que seja uma dessas 3 especialidades. Se você for na consulta particular ou no convênio e não conseguiu achar médico, ou você não tem convênio e não tem dinheiro para o particular, enfim, se os médicos que você foi no particular, na consulta, não quiseram assinar, ou sei lá o que, você pode ir na rede pública. Tem muitas meninas que vão no SUS, enfim, qualquer médico da rede pública, desde que tenha o registro de médico, pode assinar também. Se ainda assim aqui não deu certo, você tem a terceira opção. A terceira opção é o médico do trabalho. Essas empresas, não empresas, essas clínicas de medicina ocupacional, medicina do trabalho, essas clínicas, os médicos, eles estão ali justamente para isso, para avaliar a pessoa antes dela ir para um trabalho. Então eu acho até que é o mais ideal para o programa de au pair. Ele vai avaliar a pessoa para se ela tem condição de fazer alguma coisa ou não. No caso, o médico do trabalho aqui no Brasil, quando as pessoas vão entrar em uma empresa, ele faz essa avaliação para ver se ela está apta ou não. É a mesma coisa do programa au pair. Ele vai ver se você está apta para trabalhar, de babá, e para ir viajar, certo? Só que aí na medicina do trabalho, esses médicos, eles cobram para fazer, né? Então, tem gente que falou que pagou 50, tem gente que falou que pagou 100, às vezes até 200. Então, você dá uma ligada nas clínicas da sua cidade e confere lá. Então, você tem 3 opções para assinar o seu formulário. Tem médico que chega e fala assim: ah, por que você já não preencheu? Ah, por que você já não preencheu isso aqui e tal? Tem médico que não sabe muito bem inglês, ele às vezes pede para você preencher. Então eu sugiro que vocês levem 2 cópias, 3 cópias. Uma preenchida por você para agilizar, às vezes ele vai falar: não, deixa eu ver, já me dá essa aí. Uma em branco e a outra, caso ele erre, sei lá, caso tenha algum erro, você tem uma ali de reserva, certo? Atenção, a vacina. A vacina é o seguinte: a Cultural Care, ela exige as vacinas. Então, ela tem uma tabelinha no formulário com todas as vacinas. Você coloca a data que você tomou vacina ou coloca o dia que você teve aquilo. Por exemplo, catapora. Se você já teve a catapora, você está imune. Então, você não vai colocar a data da vacina, você vai colocar a data que você teve catapora. Então, assim, lá já tem todas as vacinas. Eu vou ver, eu não sei, entendeu? Mas vou dar uma olhada. Qualquer coisa eu deixo as vacinas aqui do meu lado ou em algum canto aqui, anotada para vocês verem quais as vacinas que a Cultural Care exige, certo? A Au Pair Care não exige. A minha agente falou que não exigia. No entanto, antes de ir para consulta, eu dei uma pesquisada nos blogs, eu achei que febre amarela, a outra de triplo não sei o que lá, e uma outra que era bom ter, né? Eu dei uma pesquisada lá, mas como ela não exigiu, eu nem fui muito atrás disso. Então, segundo a minha agência, que não é das melhores, não é, ela me disse assim que não precisava. Então, né, eu coloquei lá febre amarela, mais umas 2 lá que eu não lembro o que é. Eu acho que uma é antitetânica, a outra é triplo, não sei o que lá. É um negócio assim. Essas 3 eu coloquei lá, na verdade eu tinha tomado uma, eu não tinha tomado a segunda dose, mas eu coloquei, porque eu ia tomar de qualquer forma. Certo? Então, vacina ok.
Não precisa, o cartão da vacinação você não vai precisar entregar nem na Cultural Care, nem na Au Pair Care, a não ser que na APA eles peçam. Mas não precisa o cartão de vacinação, você só vai precisar do formulário médico, só. Claro que às vezes o médico, para preencher a vacina, ele vai te pedir para levar ele vai pedir para olhar, né? Então, na consulta você já leva esse cartão de vacinação. Outra coisa, antes de marcar o médico, você tem que fazer o teste de tuberculose. O teste de tuberculose, isso é na Cultural Care. A Au Pair Care não exige esse teste, é só a Cultural Care que exige. Esse teste de tuberculose, você tem 3 opções. É o PPD, que é o teste ele é feito da seguinte forma, eles injetam aqui no antebraço um líquido, 1 ml de um líquido lá que eu não sei o que é. Deve ser sei lá, aqueles negócios de vacina. E dependendo de como o seu braço, a pele reagir, vai ser um resultado ou não. É assim que funciona. O meu, no caso, como eu não tinha nada, ficou só a marquinha da agulha, né? No começo ele ficou um pouquinho inchadinho, porque o líquido tava lá, mas depois, quando o corpo foi absorvendo o líquido, ele ficou só o pontinho da agulha. Isso seria o resultado positivo, quer dizer que o braço não reagiu, sei lá. O PPD, então, é assim, eu paguei R$25 nele. Em uma clínica, eles não exigiram a solicitação de um médico, aí eu tive que ir numa clínica particular. O BAR, é outro exame que você pode fazer, ele é o do pigarro. Então você cospe, passa 2 dias, você vai lá, cospe de novo, um negócio assim. E aí eles fazem a análise daquela baba lá. Enfim, é assim que funciona o BAR. Ele é um pouco mais caro, se eu não me engano, ele era 35, um negócio assim. E os dois ficam prontos de 3 a 6 dias. Então, já tem isso em mente. Se você vai marcar o médico, marca ele, já faz o exame nessa época, antes do médico, né? Porque o médico da Cultural Care, no caso, quem exige esse teste de tuberculose é só a Cultural Care. O médico, ele vai ter que preencher lá o resultado, então você tem que levar o resultado para ele ver. Outro, além desses 2 testes, você pode fazer um raio-x do pulmão. Pelo que eu entendi, se um desses der positivo, você pode conferir com o raio-x se você tem ou não tuberculose. É algo desse tipo, certo? E eu também não sei quanto é que custa o raio-x. Tá, sobre a questão médica e tal, já fui. Agora eu vou falar sobre a referência de trabalho. A referência de trabalho não precisa ser, por exemplo, eu fiz aula numa escola, eu dei aula numa escola, não precisa ser o dono, a diretora, o dono, não precisa ser nada disso. Eu, por exemplo, fiz estágios e os meus parceiros, meus amigos de estágio, as minhas duplas, enfim, eles assinaram pra mim. Eu não precisei, por exemplo, eu fiz um trabalho em um orfanato. Eu não precisei ir lá no orfanato, falar com a mulher, ela nem ia lembrar de mim, entendeu? Então, assim, eu não precisei disso. Eu só falei com os meus amigos que fizeram um trabalho de dupla comigo, eles assinaram e pronto. Algumas meninas falam, mas a pessoa não tem tempo, a pessoa pediu pra eu escrever pra ela e ela só vai assinar. Pode sim, tá? Não precisa de você ficar perguntando pra agência, ela pode assinar? Porque claro que eles vão falar, olha, o ideal é que a pessoa assine e tal. Então, assim, não tem problema. Se a pessoa, a sua referência não pode assinar, pronto, você não tem outra opção. Inclusive, se a sua agência ficar analisando a letra, mas essa letra, o que eu duvido, você pode falar, olha, a minha referência não podia, sinto muito, ela trabalha muito e tudo mais. Ela me pediu, ela fez questão de que eu escrevesse porque ela não tem o inglês tão bom e tudo mais, enfim. É só uma questão de você explicar que a sua referência não podia, certo? É só a assinatura que, óbvio, que você não vai poder fazer pela pessoa. Teve referência minha que eu coloquei até o endereço da pessoa. A pessoa tinha feito em um papel e eu passei a limpo. A pessoa simplesmente assinou, não fez mais nada e não deu problema, certo? Referência de trabalho é isso. A referência de trabalho, elas são no mínimo duas referências diferentes. Essas 2 referências, elas não podem ser parente seu, não pode ser parente, não pode ter o seu sobrenome, certo? Não pode ser parente. Tem gente que fala assim, é minha tia, ela não tem o meu sobrenome, eu vou pedir pra ela assinar. Tudo bem, mas quando forem ligar pra ela, você avisa que ela não vai poder falar que ela é sua tia, tá bom? Outra coisa, a referência, né? Tem que ser no mínimo 2 referências diferentes de trabalho. Você pode ter mais, mas no mínimo, para ser aprovada no programa, tem que ser no mínimo 2 referências, tá bom? O que acontece? Me deu um branco que eu ia falar. É o seguinte, pra você
você tem um irmãozinho pequeno, você olhou ele desde que ele nasceu, vamos falar assim. As horas, elas passam a ser consideradas depois que você faz 15 anos, certo? Então, se o seu irmão nasceu quando você tinha 10, e você, quando tinha 15 anos, ele tinha 5, você começou a olhar ele, essas horas contam também. Sua mãe, ela pode assinar por você. Claro que essas horas, elas vão contar sim, entendeu? Ah, depois dos 15 anos eu comecei a olhar meu irmão, hoje eu tenho 18, então você vai ter bastante horas de cuidados com criança. Só que você não pode ter só cuidados com parentes. As 200 horas mínimas tem que ser, não pode ser parente. O resto, você já fez 200 horas mínimas com alguém que não é parente? Pronto, o resto você pode colocar quantas horas você quiser, tá bom? Horas, referência de trabalho é isso, as referências de childcare, né? Então eu acho que é isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer em outro vídeo. Você clique aqui, clique aqui e você vai ver o outro vídeo onde eu vou falar da referência pessoal, do certificado de conclusão do ensino médio e do atestado de antecedentes criminais, tá bom? Então, esse foi para tudo que tem relacionado ao Medical Form e ao formulário de referência de trabalho, tá? Daqui a pouco, veja no meu outro vídeo a continuação desse vídeo.